Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Padre Elvis do canal Lançai as Redes nas Redes. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação que nós queremos oferecer a você através deste canal Lançai as Redes nas Redes. Nós vamos falar hoje sobre o mistério das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Isso foi o que nós explicamos, foi todos os relatos da primeira das aparições. A segunda aparição foi no dia 13 de junho, ou seja, um mês depois, no dia 13 de junho, né, já com a presença, diz as crônicas, de umas 50 pessoas. E os pastorinhos viram o reflexo da luz, que eles chamavam sempre do relâmpago, e Nossa Senhora queria que voltasse no próximo mês, no próximo dia 13 de julho, e que rezassem o texto todos os dias, disse ela, e que aprendessem a ler. Nossa Senhora também ela se preocupa também com as questões também deste mundo, que era importante que eles estudassem. Esse detalhe é muito interessante quando eu li, né? Lúcia pede que ela os leve para o céu. Ela diz: Senhora, leva-nos para o céu. Nossa Senhora diz: sim, vocês irão para o céu. Jacinta e Francisco irão primeiro, irão em breve. E você vai ficar mais tempo aqui, ela falou. Você vai ficar mais tempo, porque Deus quer servir-se de ti para fazer-se conhecer e amar, para que seja conhecido e amado. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E ela disse que quem abraçar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela promete a salvação. E serão queridas por Deus essas almas, como flores colocadas por ela mesma no altar de Deus para adornar o trono de Deus. Essa foi a mensagem que Nossa Senhora falou nessa segunda aparição. A Virgem anima a Lúcia dizendo que nunca a deixará, dado que ela tem essa missão de permanecer mais tempo nesta terra. E ela diz uma frase que é, gente, para nós importantíssima na espiritualidade das aparições de Fátima. Ela falou: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei só. E o meu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Aí temos, meus irmãos, olha, uma mensagem de Maria que é para todos nós. Que o Imaculado Coração de Maria é o nosso refúgio e o caminho que nos leva a Deus. Caminho de consolo também, porque o coração de Maria, que é o amor, o carinho, os cuidados que ela tem, também para nós é consolo da nossa mãe. E é caminho para o céu, é caminho para Deus. De novo disse, depois de ter dito essa frase, de novo ela abriu as mãos e lhes comunicou um reflexo de uma intensa luz. E na palma da mão direita disse que aparecia um coração todo ferido, todo cercado, rodeado de espinhos que pareciam como que cravados no coração que ela mostrou. Era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, querendo reparação. Então essa segunda aparição foi esses detalhes que conta a vidente, né? Então, meu coração imaculado será o vosso refúgio e o caminho que vos levará a Deus. Essa é a segunda mensagem de Fátima para todos nós, da espiritualidade das aparições. A terceira aparição vai ser no dia 13 de julho. Lúcia, até a tarde anterior, estava como que resolvida a não comparecer, porque já estava sendo provadas as crianças, né? Incompreensão dos pais, o próprio padre do lugar não acreditava, já começou a aglomeração de gente, começou os questionamentos, então ela se sentiu já muito triste por causa de todas essas situações, ela estava disposta a não ir. Mas diz que quando chegado o momento das aparições, que o horário marcado por Nossa Senhora, ela disse que sentiu uma força que a impelia, uma força interior que a impelia e não conseguia resistir. Aí ela foi visitar os seus primos e os encontrou no quarto, eles estavam de joelhos, chorando e rezando, por isso eles não queriam ir sem a Lúcia para as aparições. Aí as três crianças então se colocaram em caminho. Isso foi no dia 13 de julho. Chegando ao local das aparições, surpreenderam-se com mais de 2.000 pessoas, aguardando o extraordinário acontecimento. E Nossa Senhora lhes falou: quero que venham aqui no próximo dia 13 do seguinte mês.
Continue a rezar o texto todos os dias, disse Nossa Senhora, em honra de Nossa Senhora do Rosário. É a primeira vez que Nossa Senhora aparece e se revelando como Nossa Senhora do Rosário. E falou para rezar o texto, para obter a paz, para cessar a guerra, porque ela falou que só assim, só rezando, que lhes poderá valer, né, a força de Deus para poder cessar a guerra. E Nossa Senhora faz outros pedidos também, muito importante para nós também a espiritualidade de Fátima. Nossa Senhora revela que pediu que se suplicassem pelos pecadores, ela pediu a Lúcia e as crianças que suplicassem muito pelos pecadores e que dissessem muitas vezes, em especial, sempre que fizesse algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E ela nos dá essa mensagem também a nós, meus irmãos. É uma mensagem para nós, a espiritualidade de Fátima. Que todo sacrifício que passarmos nessa vida, toda dor, sofrimento, contrariedade, tristeza, angústia, trabalhos, cansaços, ofertar tudo isso, ofertar a Deus por meio de Maria e dizer muitas vezes: Senhor, é por amor a Ti, pela conversão dos pecadores, fazer esses atos de oferta e fazer esses atos de reparação e dizer essa oração muitas vezes, cada vez que aconteça algo que nos contrarie, algo que nos custe, algo que seja doloroso, algo que dizer muitas vezes: ó Jesus, é por vosso amor, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Essa é a mensagem preciosa que Nossa Senhora dá às crianças, mas também para todos nós, para o mundo inteiro. E aí, Nossa Senhora, nessa aparição, revela a primeira parte do segredo. Maria Santíssima revela, então, aos 3 pastorinhos, a primeira parte do segredo de Fátima, que foi o primeiro dos segredos que nós vamos comentar também nessas formações. Nós vamos falar sobre cada um dos segredos de Nossa Senhora de Fátima, que ela revelou lá aos pastorinhos, a Lúcia, a Francisco e a Jacinta. Nossa Senhora lhes mostrou o inferno, então eles tiveram a experiência de ver o inferno, e foi uma experiência assim muito até assustadora para as crianças, mas eles viram como, eles contam como as almas se precipitavam nas chamas, como faíscas de fogo caíam num imenso lago de fogo e eram precipitadas e se perdiam e se condenavam. E Nossa Senhora quis mostrar a essas crianças para eles tomarem consciência da gravidade que era o pecado e da necessidade urgente de suplicar pelos pecadores, de fazer obras de reparação pela salvação de suas almas. E ela também revela o segundo segredo, ela faz o anúncio do castigo e dos meios para evitá-lo. Que castigo era? Na época das aparições, estavam em plena guerra mundial, Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora falou que se não se convertessem, se não fizéssemos penitência, se não rezássemos, pedindo a Deus que cessasse a guerra e os homens se convertessem e também estender a devoção ao Imaculado Coração de Maria, diz que viria uma guerra ainda pior. Aí Nossa Senhora faz essa advertência do castigo e os meios para evitá-lo. E ela falou que se não vos convertervos, se não fizerem penitência, essa guerra iria acabar, mas haveria uma guerra ainda pior que essa que estavam passando. A terceira parte do segredo, porque essas são as primeiras 2 partes, a terceira parte do segredo permaneceu desconhecida até o dia 26 de junho do ano 2000, porque nesta data foi divulgada pelo Papa São João Paulo II. A terceira parte do segredo nós vamos comentar aqui nas formações. A quarta aparição foi no dia 15 de agosto. Na véspera desta data, os 3 pastorinhos foram sequestrados, gente. Eles foram sequestrados por 3 dias e ficaram sob a vigilância do administrador de Ourém. Ourém é uma cidade próxima, da qual a Justrel e Fátima e Leiria eram distritos. E eles desejavam que as crianças dissessem os segredos. E forçaram as crianças, ameaçaram as crianças. E disseram as crônicas e os biógrafos que
como pôde aquelas crianças de 10, de 7, 9 anos resistir a tal pressão psicológica, estando presos longe de suas casas por 3 dias? Eles ameaçaram de morte, de jogar eles num caldeirão de óleo fervendo, disseram um monte de barbaridade para eles revelarem os segredos e eles não revelaram. Disseram que só foi possível por uma graça extraordinária de uma fortaleza sobrenatural que atuou naquelas crianças e que eles não revelaram. E aí eles foram libertos. E Nossa Senhora, claro, queria que eles aparecessem no dia 13, como eles estavam presos, foram sequestrados. Então no dia 15, Nossa Senhora apareceu a eles e disse a eles para eles voltarem no próximo dia 13 de setembro, e que rezasse o texto todos os dias, e que no último dia das aparições Nossa Senhora prometeu fazer um milagre à vista de todos. Mandou que fossem feitos 2 andores para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e com o restante das doações, porque as pessoas começaram a fazer doações, pediu para construir uma capelinha no local. E tomando um aspecto mais triste, diz os videntes, ela falou a seguinte mensagem: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A quinta aparição foi no dia 13 de setembro. Nesse dia já estavam congregados ali cerca de 15 a 20 mil pessoas, segundo as testemunhas, talvez até mais. Todos queriam ver, todos queriam falar, fazer pedidos com as crianças e que apresentassem a Nossa Senhora seus pedidos. Junto à carrasqueira, a arvorezinha que Nossa Senhora aparecia, começaram a rezar o terço com o povo. Até que num reflexo de luz, Nossa Senhora apareceu sobre a azinheira. Continue a rezar, disse às crianças, continue a rezar o terço para alcançarem a paz e o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoar o mundo. Nossa Senhora disse aos videntes: Deus está contente com os vossos sacrifícios, Nossa Senhora falou, mas não quer que durmais com a corda. A corda, gente, as crianças eles ataram uma corda como se fosse um cilício para fazer penitência, era uma coisa impressionante. Eles dormiam com essa corda, inclusive lhes feria. E é impressionante que Nossa Senhora diz para eles não deixarem de usar a corda de fazer penitência, só falou para não usar enquanto dormissem, que tirasse para dormir. Impressionante como por parte do céu esses sacrifícios, essas penitências vinha de Deus. Deus pedia isso a eles. E nós muitas vezes somos tão lentos para fazer penitência, somos tão lentos para suportar sacrifícios, né? Eles renunciavam às merendas que eles tinham, os lanchezinhos que eles iam pastorear as ovelhas, dava para as ovelhas. Às vezes ficavam o dia inteiro sem beber água. Às vezes renunciavam o café da manhã e dava para as ovelhas. É uma coisa impressionante. Todo tipo de sacrifício eles inventavam e faziam muitos para poder reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, e dizia muitas vezes: Senhor, é por amor a Ti pela conversão dos pecadores. E faziam muita penitência, muito sacrifício. E eram crianças, é impressionante, né? A força espiritual dessas crianças. A sexta e última aparição foi no dia 13 de outubro de 1917. Já era outono, uma chuva persistente e forte transformara a Cova da Iria num lamaçal e encheu-se uma multidão de cerca de 50 a 70 mil peregrinos vindos de todos os lugares de Portugal. Assim que chegaram os videntes, Lúcia pediu que fechassem os guarda-chuvas para rezarem o terço, e pouco depois houve um reflexo da luz. Nossa Senhora apareceu sobre a carrasqueira, como habitualmente fazia a cada dia 13 do mês. Ao pedido de cura para alguns doentes e a conversão para alguns pecadores, Nossa Senhora respondeu o seguinte: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que façam penitência e peçam perdão dos seus pecados. É impressionante, gente. Nós muitas vezes pedimos curas e curas, que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos perdoe e que Deus nos cure. E Nossa Senhora falou que alguns não iam ser curados, porque precisavam fazer penitência, se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Deus muitas vezes permite, gente, certas situações difíceis, dolorosas, para o nosso bem, para a salvação de nossas almas. Porque tão quanto Deus
né? Assim que Deus nos concede a graça, a cura que nós pedimos, quanto antes nós já nos esquecemos de Deus e voltamos às vezes para a vida velha, né? E por isso Deus às vezes Ele não concede certas coisas que pedimos, porque não será para o nosso bem, não será para o proveito da nossa alma. Então Deus às vezes permite, pelo um desígnio que só Ele sabe, que passemos por situações dolorosas, porque é para o nosso bem, para a nossa salvação. E pelo contrário, concedendo a cura, o milagre, talvez, né, estaríamos em sério risco de nos perder. E por isso Deus não concede certos pedidos. Por isso Nossa Senhora, é interessante ver, impressionante, que uns seriam curados, outros não seriam curados, né? E Deus sabe por quê. E diz que, tomando um aspecto triste, ela acrescentou: não ofenda mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. O relato sobre o milagre de Fátima foi o seguinte: chovera durante toda a aparição. Lúcia, no término do seu colóquio com Nossa Senhora, gritara para o povo: olhem para o sol. Rasgaram-se as nuvens e apareceu como um imenso disco de prata. Apesar de seu intenso brilho, pode ser olhado diretamente sem ferir a vista. As pessoas o contemplam absortas quando, de súbito, o astro se põe a bailar. Gira rapidamente como uma gigantesca roda de fogo escarlate, aspergindo chamas vermelhas em todas as direções. Esses fachos refletem-se no solo, nas árvores, nos arbustos, nas faces voltadas para o céu, reluzindo com todas as cores do arco-íris. O disco de fogo rodopia loucamente 3 vezes, com cores cada vez mais intensas, treme espantosamente e, descrevendo um zigue-zagueio comunal, precipita-se em direção à multidão aterrorizada. Um único e imenso grito escapa de todas as bocas, todos caem de joelhos na lama e pensam que vão ser consumidos pelo fogo. Muitos rezam em voz alta o ato de contrição. Pouco a pouco o sol começa a elevar-se, traçando o mesmo zigue-zagueio até o ponto do horizonte de onde havia descido. Torna-se então impossível fitá-lo. É novamente o sol normal de todos os dias. O ciclo das visões de Fátima estava encerrado. Os prodígios haviam durado cerca de 10 minutos. Todos se entreolhavam perturbados. Depois a alegria explodiu. O milagre! As crianças tinham razão. Os gritos de entusiasmo ecoavam pelas colinas adjacentes e muitos notavam que sua roupa, encharcada alguns minutos antes, estava completamente seca. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de até 40 quilômetros do local das aparições. Aqui terminamos, meus irmãos, mais uma formação sobre as aparições de Fátima, as mensagens dessas aparições. Se você gostou desse vídeo, pedimos que você dê o teu like, ative aí o sino de notificações e divulgue o canal para que o canal também cresça, muitas pessoas possam ser alcançados também, beneficiados com essas formações. Deus abençoe você e a tua família e até a próxima, se Deus quiser.